Olá, como você está? Hoje vamos começar a nossa 24ª e última aula da disciplina de Genética e Evolução com o conteúdo da evolução humana. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar um conteúdo que está disponível na internet. Eu não consegui encontrar o autor do material didático, mas ele está disponível em pessoal.educacional.com.br Evolução do Homem. Tudo bem? É de autor desconhecido, mas esse material ele está disponível na internet caso você precise para utilizá-lo como roteiro dos seus estudos. A gente chega ao final do nosso conteúdo abordando a evolução da espécie mais complexa que nós temos na nossa biosfera, na natureza, que é o homem, né? Atualmente nós somos classificados como a espécie Homo sapiens sapiens, mas a gente vai ver na aula de hoje como nós evoluímos, em que parte nós nos divergimos dos nossos primatas não humanos, e assim a gente vai entender essa separação entre esses dois grupos de mamíferos. Tudo bem? Então, para a gente começar, vamos começar com a classificação da nossa espécie. Nós estamos dentro do reino animal, do filo Chordata, que a gente trabalhou a evolução do filo Chordata na aula passada. O filo Chordata vai se dividir dentro dos vertebrados. Os vertebrados vão ter a classe mamália, a classe mamália vai ter a ordem primata. Dentro da ordem primata, a gente vai ter a família Hominidea, o gênero Homo e a espécie que é Homo sapiens sapiens. Tudo bem? Então, a gente tem uma organização dentro da nossa taxonomia que já demonstra para a gente que existe uma relação entre homens, a família Hominidea, do gênero Homo, com a ordem primata. Então a gente vai ver que essa confusão de que o homem veio do macaco é muito comum por causa desse tipo de relação, mas hoje vamos entender bastante bem como há uma separação entre esses grupos. Então a gente tem primatas da família Hominídeos e temos primatas que não pertencem à família Hominidea. Tudo bem? Então a gente vai começar com as características dos primatas. Primeiro vamos saber o que a gente tem em comum. Primeiro, nos 5 dedos nas patas. Ah, Hudson, mas está dizendo que a mão dos humanos é chamada de pata? Antes do surgimento dessa postura ereta, como a apresentação nos diz, pés e mãos eram genericamente chamados de patas. Então, como a gente tem um diverso número de indivíduos, de espécies dentro dos primatas, a gente vai tratar tudo como patas, tá? A gente tem o polegar opositor, esse polegar a 90 graus dos demais dedos. Isso nos permite pegar coisas, manipular coisas com maior precisão, com maior delicadeza. Isso graças ao nosso polegar opositor. Isso é uma característica dos primatas também. Isso permitiu que esses animais eles segurem objetos e agarrem-se firmemente aos galhos das árvores. Outra coisa é a grande mobilidade tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores em relação ao tronco. Isso nos gera uma possibilidade muito grande de movimentos, o que nos forneceu uma série de vantagens adaptativas em relação ao nosso ambiente. A forma com que a gente interagia com nossos ambientes agora se tornou mais ampla devido às nossas capacidades motrizes, né? Nossas capacidades motoras em relação ao movimento, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Outra coisa bastante importante é a nossa visão tridimensional. Pode ser chamada também de visão binocular ou estereoscópica, que dá a noção de profundidade. Essa noção de profundidade nos permite a determinação da distância, da proximidade de alguns objetos, o que nos favoreceu bastante durante o processo de tempo de vida que ainda habitávamos em árvores, porque o erro no cálculo de um salto poderia levar à queda, e a queda poderia propiciar a morte. Mas até aí, todos os animais
tenha de algum modo alguma característica bastante comum com essas apresentadas. Agora, o comportamento social nos primatas ele vem se destacar entre as características, porque os outros animais também sociais não têm esse nível de interação que são verificadas nos primatas. Com intenso cuidado à prole, principalmente nos primeiros anos de vida, a complexidade de comportamento social que surgiu no grupo dos primatas foi um importante fator para a sua evolução. Então, as relações sociais dentro dos grupos dos primatas fez-nos nos diferenciar dos demais outros grupos. Existem vários outros grupos que têm, de algum modo, uma relação social. Por exemplo, os leões têm alguma relação social. Agora, a relação social vista nos primatas é bem diferente dos outros. Não só o cuidado com a prole, porque isso as baleias fazem, os elefantes fazem, todos os outros animais sociais também fazem. Mas a relação de vida em sociedade é bastante importante, é bastante verificado nos primatas, é uma das características mais importantes. Agora, o grupo dos primatas é um grupo muito extenso e a gente tem várias espécies, vários indivíduos que podem ser exemplificados. Por exemplo, os lêmures, né? Esses animaizinhos maravilhosos, lindos. A gente lembra muito deles do filme Madagascar, lá o Rei Julian é um lêmure, né? E eles têm a comunidade deles na floresta até a chegada dos outros animais. A gente tem os loris, nós temos os humanos, nós temos os táceos. Os táceos é o amigo do Rei Julian lá, o vassalo do Rei Julian lá é um táceo, tá? A gente tem o gibão, o orangotango. Aqui já fica a foto do homem por mais tempo. O gorila, os chimpanzés e, por fim, o homem. Todos esses indivíduos estão dentro do grupo dos primatas, tudo bem? Mas como essa diversidade de espécies surgiu? Como é que diferentes organismos podem estar associados? Como a gente viu na teoria da evolução, todos partem de um ancestral comum. O ancestral comum dos primatas é chamado atualmente de Plesiápades, tá? Esse indivíduo aqui, ó, é uma estrutura sugerida para o nosso ancestral comum. Então aqui, ó, a gente tem os mamíferos, o ancestral de todos os mamíferos. Os mamíferos deram origem a vários ramos de evolução, inclusive aos indivíduos primatas. Aqui, nessa ponta, não acredito. Tá tudo bem. Nesse ramo, nessa raiz aqui, nós vamos ter a ramificação a partir da... Opa! Nessa raiz aqui, ó, nós vamos ter a ramificação a partir do Plesiápodes. Aí os Plesiápodes vão dar origem a todos os demais primatas, tá? Aos lêmures, aos tarcísios, aos gibões, ao gorila, aos chimpanzés e à espécie humana mais recentemente. Então todos os primatas surgem de um ancestral comum e esse ancestral comum é o Plesiápodes. Está aqui o Plesiápodes dando origem novamente a raiz, dando origem a vários ramos, espécie humana, chimpanzés, gorilas, orangotangos, gibões e os demais macacos. Esses primatas, perdão, eles podem ser classificados na subordem Proxime e Anthropoidea. O que vai diferenciar esses dois grupos é a capacidade de andar sobre duas patas, tudo bem? Outra informação bastante interessante é como houve o surgimento das espécies, a diferenciação dessas espécies, até alcançarmos atualmente
o Homo sapiens sapiens, tudo bem? Aqui a gente tem um período em milhões de anos e aqui a gente tem o surgimento das diferentes espécies. Em 2002, recentemente, foi identificado uma nova espécie de hominídeos, tá? Eles são chamados de Sahelanthropus stachadensis, entre 7, 8 e 6 milhões de anos, mais ou menos. A partir desse indivíduo, existiram vários outros indivíduos até chegarmos ao Homo sapiens sapiens. Tá? A gente tem o Ornithotugenensis, Ardipithecus, Ramidus, Cadaba, Artipicus ramidus, Australopithecus amanensis, Australopithecus afarensis, Kenyanthropus platyops, Australopithecus barreigazali, Australopithecus africanus, Australopithecus aetiópicos, Australopithecus garri, Homo rudolfensis, Australopithecus boisei, Homo habilis, Australopithecus robustus, Homo ergaste, Homo erecto, Homo antecessor, arcaique, Homo sapiens, Homo neanderthalis e Homo sapiens. Aqui a gente vê, aqui ó, o material diz que toda a abreviação de A ponto é de Australopithecus. A gente tem uma teoria bastante aceita na comunidade científica de que o surgimento dos hominídeos está relacionado ao continente africano. A princípio, verificações morfológicas dessa evolução desses indivíduos levaram a essa conclusão. Recentemente, a utilização da genética molecular também trouxe informações que corroboram essa hipótese, através de análise do que a gente chama de DNA mitocondrial. Dentro da mitocôndria existe um segmento de DNA extracromossomal, e esse segmento de DNA extracromossomal é exclusivo de origem materna, e essa característica faz com que esse DNA seja mais facilmente rastreável por causa da origem da não miscigenação durante o processo de formação do zigoto. O DNA contido dentro da mitocôndria sempre é de origem materna, então você consegue sempre retroceder uma geração a partir da análise e a comparação desse DNA mitocondrial com outros indivíduos. E esse tipo de análise levou a nossa teoria de que a África é o berço dos humanos, graças também à organização morfológica dos fósseis que foram encontrados e as pesquisas associadas à genética molecular com a utilização do DNA mitocondrial. Aqui a gente tem um outro diagrama que mostra também um pouco da evolução dos hominídeos. Tá? A gente parte daqui, ó, nesse ponto de ramificação é o que a gente chama de elo perdido. A relação é o indivíduo que deu origem a dois ramos, a origem do ramos dos hominídeos e a origem do ramos dos demais primatas, tudo bem? Então aqui a gente tem chimpanzés, a gente tem bonobos, a gente tem os macacos, os primatas
tanto do Novo quanto do Velho Mundo. E aqui a gente tem, nesse ramo em vermelho, a evolução dos hominídeos. Então aqui a gente tem, ó, cadê? Sahelanthropus. Cadê ele aqui? Australopithecus. Orion, tá aqui. Esse Sahelanthropus é o daqui de baixo. Então aqui a gente tem o Sahelanthropus, tá aqui. O Orion, tá aqui embaixo. Tugenensis. Aí a gente tem os Australopithecus rhamidus. Tá aqui, ó, Australopithecus rhamidus. Nesse ponto a gente tem o surgimento de um ramo que vai dar os Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis. Esse indivíduo aqui. Os demais vão dar a partir de 3,9 a 2,8 milhões de anos aos Australopithecus afarensis. Tá aqui, ó. Esse indivíduo aqui permaneceu por todo esse período de tempo, de 3,9 até 2,8 milhões de anos, quando surgiu os Australopithecus africanos. Nesse ramo nós temos os Australopithecus Homo habilis. Tá aqui, ó, o Homo habilis nessa extremidade aqui. Nesse ponto aqui a gente vai dar origem a todo o gênero Homo. Então a gente vai ter Homo ergaste, Homo erectus, Homo antecessor, Archaicer, Homo sapiens, Homo neanderthalis e Homo sapiens, todos nesse ramo do gênero Homo. Enquanto que os demais Australopithecus, como o Australopithecus robusta e o Australopithecus bolsei, vão estar nesta outra região da árvore filogenética. Então a gente tem uma relação muito próxima com os nossos primos macacos, mas houve um tempo em que houve a separação. O elo perdido significa a separação dos hominídeos dos primatas não humanos, os outros macacos, tudo bem? Então aqui a gente tem um grupo de hominídeos. Dentre eles a gente vai ter o gênero Homo, que tem a sua caracterização, a característica da sua evolução com o surgimento das diferentes espécies, dos diferentes grupos, o tempo de vida desses grupos que durante a sua existência, e atualmente nós verificamos a linhagem com a espécie Homo sapiens sapiens, tudo bem? A gente tem, o Homo sapiens tem mais ou menos 100 mil anos, não chegamos nem a 1 milhão de anos. Então vamos ver como aconteceu. Então a gente tem o Australopithecus rhamidus, tá? Australopithecus rhamidus, aqui, ó, logo no início do surgimento dos primatas. Então a gente tem aqui os Australopithecus rhamidus, que viveram entre 5,8 e 5,2 milhões de anos, tá? Então, quais as características desses indivíduos? Eles movimentavam-se entre as árvores da savana de forma bípede, né? Então, a forma de caminhar sob duas patas foi uma das ferramentas de evolução, uma das ferramentas de separação entre as diferentes espécies de primatas. Então a gente tem aqui, primeiro, qual é a vantagem disso? A gente tem uma maior capacidade de movimentação entre as árvores, na parte
do solo, né? Não precisando mais pular de árvore em galho. Possibilidade de carregar os objetos, uma vez que agora a gente não os primatas não precisavam mais apoiar seu peso sobre as patas dianteiras, eles poderiam utilizá-las utilizando a postura bípede para carregar objetos, inclusive carregar seus filhotes ou outras ferramentas. Capacidade de enxergar os predadores ou as presas por cima da vegetação. Então, quando a gente os primatas se puseram com a visão por cima da vegetação, isso também foi uma vantagem adaptativa, tanto na conservação da sobrevivência, por evitar a predação, quanto por obter alimentos. Aqui novamente nós temos uma escala de como houve a evolução em relação ao tempo. Aqui nós temos o Ardipithecus ramidos, que é o que a gente está avaliando. Aí depois a gente tem o Ardipithecus anamensis, Ardipithecus afarensis. E aqui a gente tem a separação entre o grupo Ardipithecus e o grupo Homo SP, das diferentes espécies. Aqui a gente tem o Ardipithecus africanus. A separação desse grupo dará origem aos humanos e aos demais grupos. Aqui a gente vai ter o humano habilis, o humano rodolfensis, o humano erectus e os mais recentes humanos, os Homo sapiens. Tudo bem? Então aqui a gente tem algumas características dos hominídeos primitivos. O Australopithecus afarensis, tá? Os Australopithecus afarensis, eles viviam na África, na Tanzânia e na Etiópia entre 4 e 2,9 milhões de anos. Tinham a característica de ser bípedes, escalavam árvores, tinham uma baixa estatura entre 1,50 m e 1,10 m, pesavam de 30 a 40 quilos, então eram criaturas com estrutura pequena. Crânio de pequeno volume, com aproximadamente de 380 a 450 milímetros cúbicos, enquanto que o humano moderno tem essa mesma medida variando entre 1.400 e 1.300 centímetros cúbicos. O fóssil Lucy foi por muito tempo o fóssil mais antigo encontrado, e ela era um Australopithecus afarensis com um volume craniano de 500 centímetros cúbicos, a capacidade craniana. Recentemente já temos os fósseis mais antigos, como aqueles das espécies encontradas em 2002. Tá? Aqui a gente tem o Australopithecus afarensis lucis. Esse uma das nossas relíquias arqueológicas. Pequenos grupos de ossos que compunham um indivíduo da espécie Australopithecus afarensis, do sexo feminino. O sexo feminino é possível perceber pela forma da pelvis, tá? Para determinar se o indivíduo era masculino ou feminino. Depois disso, nós tivemos os Australopithecus africanos, tá? Já viveram na África entre 3 milhões de anos e 2,5 milhões de anos. Uma massa corpórea também de 40 quilos, um volume craniano aproximado aos nossos primos anteriores, os afarenses, com 440 centímetros cúbicos, uma postura ereta, o que é característica de todos os primatas hominídeos. O primeiro fóssil encontrado foi de uma criança de aproximadamente 6 anos, o que permitiu a caracterização dessa nova espécie de hominídeo. Além disso, nós temos o Australopithecus robusta. Eles viveram na África
maior que os demais, uma massa também de 40 quilos, a mandíbula é mais proeminente e com o volume craniano também aproximado de 500 centímetros cúbicos. Esse volume do crânio é uma das características mais importantes nos homens modernos. A gente vai ver que o Homo sapiens sapiens tem mais de 1.400, entre 1.400 e 1.500 centímetros cúbicos de volume craniano. O Neanderthalis também tem uma capacidade craniana nessa magnitude. A partir disso, nosso cérebro pôde se diferenciar e as diferentes organizações do tecido nervoso nos permitiram uma série de outras adaptações. Até esse ponto, a evolução dos primatas humanos estavam relacionados à sua capacidade craniana, por isso que é tão importante o volume craniano como aferição de evolução. Os indivíduos mais antigos sempre têm menor volume craniano e os indivíduos mais recentes, mais atuais, sempre têm maior volume craniano. Aqui a gente tem os Australopithecus boisei, tá? Ou Paranthropus boisei. Eles viveram há 2 milhões de anos e eram vegetarianos. O que essa imagem traz aqui é a comparação do grupo dos Australopithecus boiseis, que é esse crânio aqui, em relação ao Homo erectus, que é esse indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui, ele tem uma estrutura da mandíbula e dos dentes relacionados à alimentação exclusiva de vegetais. Alimentos mais duros, todos eram utilizados como alimento pelo Australopithecus boisei. Enquanto a avaliação da mandíbula e dos dentes do Homo erectus determinou que ele já se alimentava de algumas estruturas mais macias, incluindo carne. Então, dentro da dieta do Homo erectus já havia carne como uma de suas fontes de nutrição, enquanto que o Australopithecus boisei é exclusivamente vegetariano. Isso pode ser determinado pela forma da sua mandíbula e a forma da sua dentição, a partir do encontro dos fósseis. Então a gente tem dentro do gênero Homo o Homo habilis, que é o indivíduo que vai dar origem aos diversos os demais Homo, e ele foi encontrado às margens do rio Omo, por isso Homo habilis, e Edar, na Etiópia, são rios da Etiópia. Aqui também foram encontrados, no lago de Turkana, também foram encontrados fósseis do Homo habilis. Segundo a descrição, eles eram pequenos, tinham braços longos, pernas curtas, eram bípedes, já tinham carne e gordura animal como componente da sua dieta de alimentação e tiveram um aumento do neocórtex, a parte frontal, se eu não me engano, do nosso cérebro. A maior característica de vida social, a face era grande e o aparelho mastigador também estava relacionado à dieta com carne. Os primeiros artefatos lítios foram encontrados durante o período de vida desses indivíduos, por isso eles eram chamados de Homo habilis, porque eles eram capazes de produzir ferramentas que os auxiliavam na sua relação com o ambiente. Então, algumas ferramentas foram encontradas nesse período, mostrando com que eles usavam esses instrumentos de modo a gerar trabalho com eles, né? Então, aqui a gente tem a demonstração da utilização de 2 pedras para macerar, para cortar
outros alimentos. Então foi chamado de Homo habilis devido a essa característica de utilização de ferramenta. Capacidade de fazer instrumentos de pedras e ossos. Volume craniano aqui já é aumentado, o que explica a modificação do neocórtex, né, a parte frontal do cérebro, com aumento no volume para 700 centímetros cúbicos. Passamos de 400 a 500 para 700 centímetros cúbicos. Nesse tempo aqui ainda tínhamos metade da capacidade atual do nosso cérebro, tá? Do nosso crânio. O Homo habilis originou o Homo ergaste, tá? Aqui os professores trazem uma informação, algumas em inglês, mas não é nada excepcional. Ele fala que havia dimorfismo sexual e existia uma variação nessas espécies, sugerindo que alguns sugerem que existiam duas espécies representando o Homo rudolfensis e uma outra com tamanho aproximado dos homens mais recentes. O Homo habilis pergunta: era uma espécie ou duas? Devido a essas características de divergência devido ao ambiente que esses indivíduos geraram, é muito difícil ainda esclarecer se esses indivíduos eram espécies diferentes ou eles eram modificações dentro da mesma espécie provocada por hábitos, ambientes diferentes onde eles sobreviviam. Uma dessas situações é com o Homo habilis. Como haviam Homo habilis em diferentes regiões, essas características não foram consideradas espécies diferentes, foram consideradas variações dentro da mesma espécie, tá? E aí o pessoal deixa a pergunta: quando a gente está falando de Homo habilis, a gente está falando de uma ou duas espécies? Homo rudolfensis poderia ser uma variação de ambiente dentro do Homo habilis? É uma questão que fica em aberto. Outro Homo que o Homo habilis deu origem foi o Homo erectus, tá? O Homo erectus já expandiu seu território pela Eurásia, toda a parte da Europa, do continente europeu e do continente asiático. Então ele tinha uma cultura sofisticada, fabricava ferramentas, usava fogo, morava em cabanas ou grutas, usava roupas de peles de animais como proteção, né, aos ambientes mais frios. Não suportaram a era glacial, quando houve a mudança na temperatura drástica da superfície terrestre. Mesmo utilizando as roupas como elemento de proteção ao clima, a era glacial ela foi bastante dura com os indivíduos da Eurásia, né? E supostamente esse Homo erectus tenha sido extinto graças às mudanças climáticas e originaram o Homo neandertal. Aqui a gente tem a cabeça de um Homo erectus. Quando a gente faz a comparação entre a estrutura do Australopithecus afarensis e o Homo erectus, nós já verificamos uma proximidade muito maior da anatomia do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens no Homo erectus, mostrando que houve uma diminuição do crânio. Aqui está descrevendo que a cabeça ela não balanceada e aqui a cabeça era balanceada. Hudson, mas o Homo erectus não tem um volume craniano maior do que o Australopithecus afarensis? Tem, mas veja só, o tamanho da mandíbula dos dois indivíduos. Veja que o topo do crânio desse indivíduo aqui ele é mais afilado, né?
ele tem uma, apesar de ser maior, ele tem um menor volume, enquanto que o topo da cabeça desse indivíduo aqui, ó, é mais arredondado, gerando mais volume. Então, grandes diferenças, os tamanhos dos braços, ao tamanho da bacia, a amplitude dos movimentos gerado pelas articulações, todas são características bastante distintas, apesar de a gente verificar muitas semelhanças entre o Australopithecus afarensis e o Homo erectus, tá? Então aqui a gente tem um novo quadro desse Homo erectus, em inglês, viveu entre 1,8 e 300 mil anos, tinha dimorfismo sexual, existe a tendência de aumentar o tamanho dos os homos mais recentes, né? Tem um tamanho mais próximo dos Homo sapiens. Existe uma grande variação regional nessas espécies, sugerindo que existiam várias espécies representando o Homo ergaster na África, o Homo erectus na Ásia e o Homo antecessor na Europa. Então, como esses indivíduos estavam em ambientes diferentes, eles evoluíram de formas diferentes, cada um adquirindo uma característica. O que alguns estão sugerindo é que essa variação nessas espécies estão diretamente relacionados ao ambiente em que eles estavam inseridos. O Homo ergaster é o Homo erectus na África. É o Homo erectus da África. O Homo erectus era encontrado na Ásia e o Homo antecessor era encontrado na Europa. O Homo sapiens neanderthalis, ou o mais recente, recentemente chamado de Homo neanderthalis. Homo neanderthalis já é o nosso primo mais próximo. Ele tem um volume craniano de 1.450 centímetros cúbicos, uma postura moderna, bípede ereta, queixo pequeno, testa pequena, cérebro um pouco maior em comparação ao Homo erectus, baixo, forte e hábil construtor de ferramentas. Então, o Homo neanderthalis já produzia ferramentas bem mais sofisticadas em relação ao Homo habilis, que utilizava apenas pedra. Com o neanderthalis já haviam a produção de ferramentas misturando materiais, madeira, pedra e outros componentes. Formavam grupos de caça, o que favoreceu bastante a adaptação desse indivíduo ao seu ambiente, a obtenção de alimentos. Enterravam seus mortos, que é a principal característica de sociedade, né? Uma vez perguntaram a uma antropóloga quando ela considera que a gente passou de ser indivíduos irracionais para indivíduos racionais. Ela responde que, na opinião dela, essa passagem ocorre quando a gente passa a cuidar dos outros, né? A cuidar dos nossos mortos. Então a gente tem uma relação fraternal com esses indivíduos, porque eles não trazem mais nenhuma vantagem para nós. Quando você cuida de um filhote, você cuida de um indivíduo ferido, você está tentando fazer com que ele se recupere e produza para a sua comunidade. Agora, quando você está cuidando do defunto, quando você cuida de um cadáver, isso significa um laço fraternal, um laço emocional com aquele indivíduo, porque ele já não pode mais lhe trazer nenhuma vantagem, tá? Então, o Homo neanderthalis, eles já enterravam os mortos. Teriam teorias para o desaparecimento que foram extintos pelas condições climáticas ou com conflitos com outras populações. Isso aqui é bastante interessante porque alguns acreditam que o Homo sapiens não deveria ter surgido em um ambiente onde se encontravam os Homo neanderthalis, porque eles já tinham um tamanho de craniano muito próximo com os nossos, eles já estavam bem adaptados, com a cultura bem adaptadas,
e mesmo assim eles foram extintos para o surgimento do Homo sapiens. Essas teorias de por que o Homo neanderthalis desapareceu envolvem uma série de questões. A gente tem as questões climáticas, como hipótese do desaparecimento, conflito com outras populações menos evoluídas de Homo, que os neandertais. Só que alguns indivíduos, lembram da teoria do experimento extraterrestre, que os humanos são experimentos extraterrestres, sugerem que o Homo neanderthalis ele foi artificialmente extinto, tá? Foi extinto por outra civilização, para que o Homo sapiens pudesse tomar uma maior proporção dentro do ambiente, porque segundo essa teoria, né, o Homo neanderthalis era um indivíduo mais bem adaptado daquela época e não teria por que ele ter sido extinto, uma vez que ele tinha uma capacidade de armazenamento no crânio muito próxima ao que é encontrado hoje no Homo sapiens. Ele tinha domínio sobre a utilização das ferramentas, ele tinha a estrutura de caça muito bem elaborada, toda a estrutura social do Homo neanderthalis também era bem intrincada, e esses indivíduos, essas pessoas com essa teoria, acham muito estranho o desaparecimento do Homo neanderthalis. Mas a gente viu que existe um período de existência de espécies na nossa biosfera, no nosso sistema. É natural que espécies, mesmo bem adaptadas, desapareçam devido a outras condições naturais de modificação dos seus ambientes. Aqui a gente tem um quadrinho do Homo neanderthalis, tá? Viveu entre 150 e 30 mil anos. A gente tem o dimorfismo sexual, tem variações regionais entre os ocidentais e os orientais, as formas orientais e ocidentais. Alguns acreditam que na verdade eles não são uma espécie verdadeira de humanos, mas realmente são uma variação original do Homo sapiens sapiens. Então a gente teria evoluído do Homo neanderthalis. E por fim nós chegamos ao Homo sapiens sapiens. Aqui a gente, na verdade, é a comparação entre o esqueleto do Homo sapiens sapiens e o esqueleto do Homo neanderthalis, mostrando que o volume do crânio continua muito próximo, mas a estrutura, o tamanho da face, o tamanho das mandíbulas, isso se modificou bastante. O tamanho do quadril. Essa estrutura óssea fazia do Homo neanderthalis ele bem mais forte do que o Homo sapiens sapiens. A estrutura óssea mais robusta fazia com que ele suportasse mais peso, ele pudesse fazer fosse mais resistente em comparação à espécie mais recente. E o volume craniano, que é o mais importante, é muito parecido. Então todas as características que surgiram no Homo sapiens sapiens também poderiam ter surgido no Homo neanderthalis devido à sua capacidade craniana. Então aqui a gente tem novamente a comparação entre dois grupos, mas aqui a gente tem o Homo sapiens sapiens, o homem moderno, sendo comparado ao seu ancestral Homo erectus, tá? Com menor estatura, a cabeça um pouco mais achatada, com a mandíbula um pouco mais pronunciada em relação ao indivíduo mais moderno. E por fim a gente chega ao Homo sapiens sapiens, que é a forma mais recente de hominídeo na Terra, né? Nós surgimos entre 150 e 100 mil anos a partir dos grupos do Homo ergastes, tá? Não como outro
slide sugeriu que a gente poderia ter vindo do Homo erectus, do Homo neanderthalis. As evidências têm mostrado que o Homo sapiens vem do grupo do Homo ergastes, mais altos e mais ágeis do que os anteriores, comportamento social mais complexo, e aqui vem a grande diferença entre a nossa espécie e as outras espécies. A nossa capacidade de comunicação por linguagem e a simbologia. Alguns sugerem que a arte foi criada a partir dessa espécie, porque antes existiam as pinturas rupestres, mas as pinturas rupestres elas tinham objetivos. Então, algumas pinturas rupestres estavam dizendo aonde estavam apontando para onde o grupo de caça tinha ido, estavam mostrando quais eram os animais que eram encontrados naquela região. Então, todas eram informações. Arte é considerado uma realização abstrata, uma produção que é realizada apenas pelo prazer de produzi-la e não com algum objetivo, tudo bem? Então, quando a gente está falando de arte, nós não está falando da construção das pinturas rupestres que tinham objetivos descritos, a descrição. A arte, o indivíduo fazia a arte pelo prazer de fazê-lo, e essa característica foi descrita inicialmente realizado pelo Homo sapiens sapiens, tá? Aqui a gente tem o Homo sapiens, também tem um pequeno dimorfismo sexual, é muito semelhante às pessoas de hoje, que existe num período uma forma, existiram nesses períodos das formas iniciais do Homo quibiche, as quais tinham um crânio robusto e uma forma mais larga, mais antiga, né? Segundo o texto, as formas se tornam mais graciosas e modernas no Homo sapiens. Então aqui a gente tem uma separação dessas formas mais grosseiras até as formas mais delicadas, mais refinadas. Tá? Aqui a gente tem os pés e a cintura pélvica de um chimpanzés. Aqui a gente tem os pés e a cintura pélvica de um Australopithecus africanos. E aqui a gente tem os pés e a cintura pélvica de um Homo sapiens. A mesma comparação é feita para o crânio do Homo erectus, ao crânio do Homo neanderthalis e o crânio do Homo sapiens sapiens, mostrando a perda dessa estrutura craniana mais alongada para uma estrutura craniana mais arredondada, a modificação na estrutura da mandíbula com essa parte menos pronunciada, a mandíbula menor e o aumento no volume da capacidade craniana entre o Homo erectus e o Homo sapiens sapiens. Novamente aqui temos a comparação entre os dois crânios. A ponta do crânio é bem mais alongada, é bem menos arredondado, o que diminui o volume craniano do Homo neanderthalis em relação ao seu primo Homo sapiens sapiens. Aqui a gente viu que é 1450 centímetros cúbicos, e aqui a gente viu que até 1500 centímetros cúbicos de capacidade craniana. A gente também tem a comparação entre o Homo floresiensis
e o Homo erectus, dois indivíduos ancestrais, mostrando essa variação na estrutura craniana. Mas o mais interessante é aqui, ó, a diferença entre o Homo floresiensis e o Homo sapiens. Como indivíduos, a gente tinha hominídeos com a estrutura de crânio bastante reduzida, e com o tempo a gente evolui para uma estrutura de crânio bastante diferente, com uma capacidade craniana quase 3 vezes maior do que a desse indivíduo, o que permitiu a evolução do nosso sistema nervoso e uma série de adaptações a eles relacionados. Aqui a gente tem uma reportagem, eu não consegui verificar aqui, ó, aonde, de que data é isso, mas é a descoberta do Homo o Homo floresiensis, tá? Moderno ou antigo? Homo floresiensis, uma criatura de 1 metro, é o novo membro da família humana. Aqui, ó, o crânio do Homo floresiensis tem um tamanho de um crânio de um chimpanzé, é o menor entre os hominídeos, uma característica bastante primitiva. Quanto menor a cabeça do indivíduo, menor o volume craniano do indivíduo, mais primitivo ele é, em comparação ao crânio de um Homo sapiens, tá? Em relação ainda ao Homo floresiensis, a reportagem fala, mas seus molares são reduzidos, mais parecidos com os dos humanos modernos. A mandíbula é menos robusta que a dos hominídeos primitivos, um traço moderno. Então, esse Homo floresiensis foi encaixado dentro da forma de evolução, dentro da árvore filogenética dos hominídeos. Aqui a gente tem o Homo ergaste, que deu origem a todos os homos. O Homo ergaste tem um indivíduo, há uma ramificação para o Homo erectus e para o Homo heidelberg. O Homo heidelberg vai dar origem ao Homo neanderthalis, enquanto que o Homo erectus dá origem ao Homo floresiensis, Homo sapiens e atualmente o Homo sapiens sapiens, tá? Novamente aqui nós temos a separação dos diferentes indivíduos, desde o Archaeopithecus ramidus até o Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, os Paranthropus aetiópicos, Australopithecus africanos, Australopithecus garri, os Paranthropus boisei, Paranthropus robusta, e Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaste, Homo erector, Homo neanderthalis, até mais recentemente o Homo sapiens. Aqui a gente tem um esquema para finalizar a nossa aula com a aparência aproximada, desde do Homo habilis, passando pelo Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalis e agora o Homo sapiens, tá? Muito obrigado, pessoal, por estarmos ter acompanhado a disciplina até o momento. Espero que tenham de algum modo estado juntos, contribuindo com a construção do conhecimento um dos outros, favorecendo a formação, a relação interpessoal de vocês. Agradeço pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarefa um tanto quanto inusitada dessa nova forma de interação, de ensino-aprendizagem,
Espero ter contribuído de algum modo, mesmo com algumas dificuldades ainda com essas novas ferramentas, mas a disponibilidade de vocês me ajudou bastante na construção desse trabalho. Espero que todos vocês fiquem bem, junto com os seus familiares e seus amigos. Até a próxima. Um abraço a todos.